Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui hoje. Fico muito contente e agradeço no nome da professora Lígia, porque gostei muito do que ela falou, de vocês se sentirem satisfeitos, alegres de estar aqui. Esse chão limpinho, o ar-condicionado, essas coisas que a gente tem, alguém paga por isso. E não são os ricos. No Brasil, quem paga imposto são os pobres. Então, eu acho que a gente tem que estar feliz. E mais do que estar feliz, tentar honrar esse compromisso e esse sacrifício, vale a rima, desses que nos permitem usufruir uma coisa que é muito boa: trabalhar com conhecimento. Eu acho que muitos de nós, ainda que não ganhássemos nada, faríamos exatamente o que estamos fazendo, porque gostamos. Bom, eu vou falar de administração, universidade e tecnociência solidária. Eu vou procurar fazer uma viagem no tempo e no espaço, para dar conta desse tema que nós escolhemos. E vou falar de 6 coisas. Primeiro eu vou falar de tecnociência, sobre o conceito, porque ele é importante para guiar essa trajetória no tempo e no espaço. Depois eu vou falar de universidade, da universidade capitalista, da universidade dos países centrais. O terceiro ponto vai ser a universidade periférica, a nossa, a universidade latino-americana. O quarto ponto eu vou aterrissar no presente, eu vou falar na conjuntura. O que está rolando no mundo e o que está rolando no Brasil? Para chegar, me aproximar da questão central, que é como nós vamos adaptar essa nossa universidade para o futuro que nós queremos construir. E aí eu vou destacar o papel da administração. Porque essa transformação que nós almejamos, ela é muito difícil de ser feita. E se ela não for feita de uma maneira racional, de uma maneira, com perdão da uma palavra, científica, não vai dar certo. Então é basicamente essas 6 coisas que eu vou procurar tocar com vocês, e vou começar logo de saída indo para a pré-história, quando os primeiros seres humanos, homens e mulheres, se organizavam para produzir bens e serviços. Um processo de trabalho onde participavam pessoas, produziam alguma coisa e se organizavam de alguma maneira. E essa alguma maneira estava sempre pensando, buscando produzir mais, produzir melhor, ter maior rendimento. Esse processo de trabalho, então, ele é organizado por alguém que tem condições, poder de ingerir sobre esse processo de trabalho para poder se apropriar desse resultado. Daí nasce o conceito de tecnociência. Daí nasce o conceito de conhecimento útil para produzir. Ora, se essa mudança sucessiva no processo de trabalho leva a um resultado material passível de ser apropriado, muito importante, passível de ser apropriado, este resultado material, por quem detém o controle do processo de trabalho, se isso ocorre, a decorrência cognitiva nós chamamos de tecnociência. Matamos 2 coelhos de uma cajadada só. Primeiro desmanchamos o mito de que existe ciência de um lado e tecnologia de outro. De que existe uma ciência neutra, verdadeira, bonita, pura, oriunda da aplicação do método científico e uma tecnologia que utiliza essa ciência para o bem ou para o mal. Esse mito fundacional da nossa civilização precisa ser combatido. Nós precisamos entender que o conhecimento é algo que interessa a quem detém o controle sobre o processo de trabalho. Portanto, não vai existir nunca
tecnociência neutra. Existe tecnociência que serve àquele que, atuando sobre o processo de trabalho, consegue produzir um resultado material passível de ser apropriado por ele. Se isso leva a um conhecimento que alavanca essa possibilidade, isto é o conhecimento necessário, o conhecimento útil para a produção de bens e serviços. E é isso que nós chamamos de tecnociência. Nós poderíamos dar inúmeros exemplos, históricos inclusive, para demonstrar, e evidentemente não vou fazer isso aqui, já escrevi sobre isso, para mostrar como as civilizações anteriores, aquilo que nós chamamos de modo de produção capitalista, tinham uma cosmogonia que não separava religião de ciência, de tecnologia, de crendice, de conhecimento empírico. Tudo isso era uma coisa coerente com aquela realidade, com aquela cultura, com aquela cosmogonia existente. É muito importante entrar, então, perceber nessa ideia dos dois coelhos numa cajadada, que nós estamos questionando o mito da neutralidade e ao mesmo dizendo claramente, olha, esse conhecimento decorrente da ação do ator social sobre o processo de trabalho só vai ser útil se houver possibilidade de apropriação material. Então, estamos derrubando o mito da neutralidade e estamos, ao mesmo tempo, mostrando que essa manipulação ideológica do capital, querendo convencer, coisa que historicamente não tem nenhum substrato, não tem nenhuma evidência empírica de que existe uma ciência e uma tecnologia que aplica essa ciência, estamos mostrando, então, ou tentando rapidamente, não mostrar, mas fazer referência ao que nós temos teorizado para mostrar que o que nós vemos hoje na realidade, onde 70% do que se produz no mundo, da pesquisa que se é feita no mundo, é feita em empresas. Desses 70% é em multinacionais. 7 vezes 7, 49. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais. Ora, se alguém quer me convencer de que o que as multinacionais fazem é algo neutro, realmente eu acho que vai ser difícil. Porque nós todos estamos vendo o que é essa tecnociência capitalista que está aí existindo. E com isso eu passo para o segundo ponto, já que eu falei em tecnociência capitalista, vou falar um pouco de quando grupos sociais que antes conviviam com a natureza a partir de uma proposta de propriedade coletiva dos meios de produção, em especial, naquele momento, propriedade da terra, tinham processo de trabalho, produziam e dividiam o resultado desse processo de trabalho, introduziam conhecimento novo, produziam conhecimento novo, introduziam conhecimento novo, e conviviam durante milhares de anos com esse planeta de uma forma relativamente harmônica. Vou me referir ao momento da história quando começa a ocorrer a propriedade privada, primeiro da terra e dos meios de produção paulatinamente, chegando a uma situação muito distinta daquela que nós tínhamos aqui, onde estamos, há 300, 400, 500 anos atrás. A propriedade privada envolve a privatização também do conhecimento. E vamos fazer referência ao momento de transição, depois dando um salto histórico também, e estou falando da Europa, no surgimento do capitalismo, quando famílias vão se organizando, vão adquirindo conhecimento, e eu capitalista, resolvo produzir sapatos para vender no mercado. O sapato não vai ser mais um valor de uso, vai ser um valor de troca. Eu estou produzindo para o mercado, vou contratar a família Schumacher, porque é ela que sabe fazer sapato. Num primeiro momento vou pedir para eles fazerem sapato, como eles sempre faziam. Num segundo momento vou separar
aqueles que cortam a parte de cima, os que cortam a parte de baixo, os que fazem os furos, os que costuram. Vou estar introduzindo um conhecimento, vou estar mudando o processo de trabalho para obter um produto mais rentável através da sua venda no mercado. Vou produzindo um conhecimento que é um conhecimento agora que eu possuo. A primeira geração da família Schumacher não vai gostar muito de mim, porque sabe que se tivesse a propriedade dos meios de produção, poderia ganhar muito mais do que eu pago. A segunda família já vai me tolerar, porque eles já não sabem mais fazer sapatos. Eles foram qualificados, eles se especializaram em fazer furo, cortar a parte de cima, cortar a parte de baixo, e isto é o capitalismo. É quando se dá a expropriação do saber produzido pelo produtor direto, que passa a ser monopolizado pelo capitalista. Então, o capitalismo não é apenas um regime produtivo, um regime de produção, onde ocorre a propriedade privada dos meios de produção, mas também, crescentemente, a propriedade privada do conhecimento. Ora, eu estou lá ganhando dinheiro, vendendo os meus sapatos, que não é nem aquele sapato maravilhoso que um dos meus operários fazia para a namorada, que demorava uma semana para fazer, nem a bota que um outro faz para o irmão trabalhar na roça. Não me interessa nem um sapato e nem outro, porque eu não vou usar mesmo. O que eu quero fazer é o que o mercado está pedindo. E aparece um mercador veneziano com um sapato colorido e flexível, e eu, ameaçado de perder o mercado, o que eu faço? Eu fundo a primeira escola de Química. E aí que começa a nascer a universidade. A universidade nasce para experimentar aquilo que eu não posso, porque custa muito, fazer diretamente no chão de fábrica, fazer diretamente na minha empresa. Então, essa é a gênese da universidade capitalista. E é importante que nós entendamos que essa monopolização do conhecimento, na passagem do feudalismo para o capitalismo, envolve uma necessidade de impedir que a classe trabalhadora, que aqueles trabalhadores, voltem a dominar o conhecimento que lhes foi expropriado. É necessário transformar esse conhecimento tácito em conhecimento codificado. É necessário, sobretudo a partir da matemática, fazer com que esse conhecimento se tornasse opaco, se tornasse inacessível pela classe trabalhadora. Para que ele fosse, de fato, convertido em propriedade privada, era necessário uma universidade que fosse o repositório da tecnociência que o capital necessita para seguir explorando o trabalho. Vejam que eu estou contando uma história, também não quero que ninguém corte os pulsos e vê o sangue escorrer na banheira, mas para a gente entender onde é que nós estamos. A universidade capitalista, no meu entender, e é claro que eu estou sendo bastante radical, justamente para provocar junto a vocês uma reação e uma discussão que acho muito necessária nesse momento, para a gente chegar ao que me parece necessário, que é a transformação da universidade brasileira. Estou chamando a atenção, então, que essa universidade ela tem esse caráter. Ela vai ser justamente o repositório desse conhecimento necessário para que o capitalismo se instaure e seja um modo de produção dominante. Estou falando sempre na Europa, não porque eu gosto da Europa, mas é porque é aquilo que a gente conhece conhece muito mais a Europa do que a nossa realidade. Eu digo a gente que está na universidade, né? Bom, eu também não posso passar do tempo. Tem que correr contra o relógio, e eu vou passar para o terceiro ponto, a universidade periférica, né? Já falei um pouquinho dessa universidade capitalista. Quando esse território onde nós estamos é conquistado pelos europeus, logo de saída na América Hispânica, se fundam as primeiras universidades. Ainda no século XVI, não por acaso, uma das primeiras é em Cusco. Por quê? Porque Cusco, em quechua, significa o umbigo do mundo. E é lá justamente que se instaura uma das primeiras universidades latino-americanas para destruir a cultura incaica,
para subjugar a cultura incaica. Os espanhóis não construíram apenas as igrejas em cima dos alicerces dos edifícios incaicos, mas construíram uma universidade para suplantar aquela cultura, para mostrar que aquela cultura não valia nada, e o que sim valia era a cultura do europeu, que, como vocês sabem, não era nada, nenhuma Brastemp naquele momento, pelo contrário, deixava muito a dever para o que ocorria na Ásia, na África e na própria América Latina, onde nós estamos. Então, essa universidade periférica latino-americana, ela nasce nesses países andinos, sobretudo, onde havia essa resistência cultural muito importante. No Brasil não foi necessário. Nós tínhamos aqui mais ou menos 5, 6 milhões de indígenas, quando começou a conquista. Em 1880 foi feito o primeiro censo e existiam 400 mil indígenas. Os indígenas foram aniquilados, porque não se deixavam escravizar. Foram escravizados, evidentemente, mas vejam que 5 milhões sobraram 400 mil. Lá pelas tantas, os europeus resolveram substituir os indígenas pelos negros escravizados, que trouxeram de lá uma cultura fantástica. Quem construiu esse país foram, primeiro, os europeus, que aprenderam com os indígenas como viver aqui. Mas isso não nos conta, a gente não estuda isso. E depois os negros, que vieram, as cidades africanas eram muito melhores do ponto de vista urbano, do ponto de vista da limpeza, da higiene, etc., etc., do que as cidades europeias. Eles trouxeram para cá como construir as estradas, as casas, a metalurgia. Foram os negros que trouxeram. Esses negros também, não precisa dizer o que aconteceu com eles. Isso a gente sabe um pouco melhor. Depois aboliu-se a escravidão por diversas razões que também vocês conhecem, não vou aprofundar sobre isso, e trouxeram então os imigrantes, né, os nossos avós. Eu sou de sobrenome italiano, muitos de vocês também, trouxeram para substituir então os negros. Muitos desses que vieram, imigrantes europeus, se deram bem, porque possuíam uma cultura que era valorizada aqui. Sabiam fazer coisas que tinham a ver com aquilo que era valorizado, e também eram brancos, né? Era importante embranquecer, como se dizia na época, né? E ainda se diz até hoje. E aí se deram bem e não queriam mais ser escravos. E aí trouxeram os nordestinos para construir o polo hegemônico, São Paulo, sobretudo, que gozou de uma reserva de mercado dentro do país, criando a dependência da dependência. Também é uma história que a gente conhece bastante. Estou querendo chamar a atenção em relação a isso, para mostrar como a nossa universidade, além de ser uma universidade capitalista, além de ser uma universidade periférica, é uma universidade marcada pela nossa história cultural, pelo nosso karma. Nós somos filhos de pais brancos, que nós idolatramos, e de mães indígenas ou negras, que nós desprezamos. Não é um karma que vale muito a pena a gente falar muito sobre ele, mas a gente tem que lembrar de que isso penetra na nossa universidade. Isso está impregnado nessas paredes. Ora, essa elite proprietária, essa classe proprietária brasileira, ela sempre esteve acostumada, para quem lembra um pouco dos conceitos marxistas, a ganhar dinheiro explorando a mais-valia absoluta, e não a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, o que Marx chama de mais-valia absoluta, aquele ganho que o capitalista obtém diminuindo o salário ou aumentando a jornada de trabalho. No início do capitalismo, em função da resistência operária, contra o aumento da jornada, pelo contrário, a jornada foi diminuindo de 16, 14, 12, etc. horas, e contra a diminuição do salário,
o capitalista entendeu que era necessário se esforçar cada vez mais para introduzir no processo de trabalho inovações que permitissem garantir a apropriação privada daquele excedente gerado. No Brasil, isso não é necessário. Se vocês olharem o salário mínimo numa economia que é indexada pelo salário mínimo, os salários são indexados pelo salário mínimo. Se você observar o salário mínimo desde que ele foi criado, lá nos anos 50, até o final do primeiro governo Lula, vocês vão ver que ele decresceu. O poder de compra decresceu. O que é isso? Isso é mais-valia absoluta. Isso não é mais-valia relativa. Então, a nossa classe proprietária não precisa inovar. Mesmo porque, se vocês olharem tudo que tem aqui lá fora, que ainda é made in Brazil, já existia no Norte. Já existia no Norte. Quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador. O empresário gosta de ganhar dinheiro. E tem que ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, está fora no mercado do outro dia. E ele ganha dinheiro explorando mais-valia absoluta. Ah, mas a jornada de trabalho é só de 8 horas. Mas se você pega as 2 horas para chegar no trabalho e as 2 horas para voltar para casa, que evidentemente o trabalhador não está passeando nesse período, você tem uma jornada de trabalho que é uma das maiores do mundo no nosso país. E na realidade você tem uma classe proprietária que goza de uma taxa de juro que é uma das mais altas do mundo. Não precisa ser economista para saber que se a taxa de juro é uma das mais altas do mundo, e tem alguém produzindo um alfinete que seja, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juro. Porque senão ninguém produzia um alfinete, ia todo mundo para o mercado financeiro. Bom, mas tem gente ainda produzindo alguma coisa. Então, nós temos uma classe proprietária que é muito inteligente. Muitas vezes a gente ouve falar aqui na universidade, né, onde nós estamos, porque o nosso empresariado é atrasado. Pelo amor de Deus, o nosso empresariado, e eu digo nosso, mas na realidade é cada vez menos nosso, né, é cada vez mais grandes grupos multinacionais, não apenas na indústria, mas no agronegócio, eles estão em toda parte. Esses empresários, eles não inovam, eles não fazem pesquisa, porque eles são bons empresários. Nós tivemos nesses 4 anos de negacionismo, os cortes para pesquisa, para pós-graduação. Alguns de vocês conhecem uma empresa sequer que tenha se levantado para condenar o que estava ocorrendo? Não, né? Por quê? Porque para eles não interessa. Para eles não interessa o que nós fazemos. Eles não precisam do que nós fazemos. É muito importante entender o caráter dessa nossa universidade, que é uma universidade que desde o primeiro momento foi um enclave, foi uma universidade que foi criada para educar os filhos da classe dominante, e até pouco tempo atrás isso era a regra, isso só deixou de ser uma regra em função das cotas, etc., que você sabe melhor do que eu, mas chamar atenção, e nós temos evidência empírica muito clara a respeito disso. Eu acabei de citar esse dado de 2006 a 2008, quando a economia brasileira estava bombando e se esperava que as empresas que tinham cada vez mais lucro iriam investir em pesquisa, realizar pesquisa, para se tornar mais competitivas ainda, para poder explorar de uma forma mais rentável, o que não quer dizer mais penosa, né? É importante chamar atenção, né? Qual é o trabalhador mais explorado, o japonês ou o brasileiro? É o japonês. Do ponto de vista do conceito de taxa de exploração, mais-valia sobre salário, o trabalhador japonês é mais explorado do que o brasileiro. Então, não é uma questão, como é que eu vou dizer, moral ou ética, né? A questão da exploração. Mas eu estava dizendo então que nesse momento, nesse período, de 2006 a 2008, nós formamos 30 mil mestres e doutores em ciência dura por ano. Aquela ciência, aquele conhecimento que os empresários no mundo inteiro, dos países centrais,
precisam para ganhar dinheiro, a ciência dura, chamada ciência dura, nós formamos 90 mil em 3 anos. E segundo os dados da Pintec, ao contrário do que ocorreria nos Estados Unidos, onde a metade, 50 mil desses 90 mil, iriam para a empresa fazer pesquisa, porque é para isso que eles são formados no mundo inteiro, aqui também, e muito bem formados, diga-se de passagem, foram contratados pelas empresas 68 pessoas, dos 90 mil. Por quê? Porque não é necessário. Então nós temos um dilema fundamental que nós temos que pensar sobre ele e resolvê-lo de alguma forma. Que o nosso modelo de política cognitiva, e aí eu estou enfeixando a política de educação e a política de ciência, tecnologia e inovação, que nós temos que pensar cada vez mais na sua totalidade, essa política cognitiva que faz com que uma criança saia do jardim da infância, ou entre no jardim da infância, se preparando para passar num vestibular, essa política cognitiva, ela está respondendo a um modelo do norte que não tem vigência, que não tem sentido numa sociedade periférica como a nossa. Então, com isso eu acho que eu posso encerrar esse terceiro ponto da universidade periférica, da universidade brasileira, delineando o panorama que nós temos hoje que enfrentar, de como mudar essa universidade, de como mudar essa política cognitiva, que até hoje tem sido monopolizada pela elite científica. A elite científica é aquela que tem aquelas antenas que dizem o que está acontecendo no mundo. Ah, em Stanford, Berkeley, não sei, é isso que eles estão pesquisando. Essa elite científica, com muita... É natural, todo mundo gostaria de fazer isso. Considera que é seu dever fazer aquilo que eles fazem lá. Porque essa elite científica acredita na neutralidade da tecnociência. Acredita que essa tecnociência que é feita lá pode alavancar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais responsável do ponto de vista ambiental. Ela acredita. E como ela monopoliza essa política cognitiva, a nossa política cognitiva tenta emular aqui a realidade das nossas universidades, das nossas instituições de pesquisa, fazendo-as semelhantes às que lá existem. E me parece que nós temos que refletir melhor sobre isso, para saber até que ponto aquilo que nós fazemos nos nossos laboratórios, as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão, se elas correspondem de fato àquilo que é necessário para alavancar um futuro melhor para todos. Eu acho que esse é o desafio fundamental, evidentemente eu vou procurar voltar a ele. Conjuntura. O que está ocorrendo no mundo hoje? Eu vou pegar duas questões. Uma internacional que também nos aflige, que é a crise climática. Muita gente já se deu conta que a gente não pode tomar caldo de cana com canudinho porque engasga a baleia, né? Ou seja, nós temos que mudar o nosso padrão de consumo, né? Isso todo mundo já sabe. Uma quantidade de pessoas cada vez maior sabe também que não basta mudar o padrão de consumo, porque nós temos que mudar o padrão de produção. Ou seja, são as empresas que poluem, são as empresas que degradam o meio ambiente. Então é necessário fazer com que as empresas adotem modos de produção mais sustentáveis. Agora, isso é impossível, por quê? Porque o capitalista, o empresário, ele trabalha segundo uma lógica individual. Eu posso ser o empresário mais bonzinho do mundo, mas eu sei que se eu aumentar o tamanho da minha chaminé, se eu colocar um filtro, etc., etc., eu vou sair do mercado no dia seguinte, porque o meu custo de produção vai inviabilizar a minha permanência no mercado. Então essa lógica individual, que é característica do capitalismo, ela impede que a gente possa contar com a empresa privada para satisfazer os objetivos do milênio ou coisa parecida dessas que andam por aí. Então, existe um número crescente de pessoas no mundo que está dizendo que é necessário outros arranjos econômico-produtivos, que não a empresa privada.
é necessário arranjos econômicos produtivos que também não sejam uma grande empresa estatal, porque a gente sabe que o socialismo real, baseado na propriedade estatal dos meios de produção, também não funcionou muito bem. Existe uma consciência cada vez maior no mundo inteiro e está pipocando por aí coisas como cooperativa, economia social e solidária, economia popular, enfim, isso que nós aqui no Brasil chamamos de economia solidária. Quer dizer, é crescente a consciência de que é necessário outros arranjos econômico-produtivos de produção e consumo, né, que nos permitam chegar então a um modelo de desenvolvimento, a um estilo de desenvolvimento mais adequado. Existe uma parcela ainda menor que diz, bom, mas esses arranjos econômico-produtivos precisam de uma tecnociência distinta da tecnociência capitalista. Essa tecnociência capitalista que gera deterioração programada, obsolescência planejada, consumismo exacerbado, deterioração ambiental, degradação ambiental, e agora a última novidade, estamos sem máscara, mas podemos voltar a ter, adoecimento sistêmico. Nós estamos doentes pelo que comemos, pela maneira como vivemos, e estamos cutucando os bichos e os bichos estão respondendo. Esse planeta vai continuar. Nós somos os dinossauros da vez. É importante que quando a gente fale de crise sistêmica, a gente tenha muito claro essa ideia de que nós somos os dinossauros da vez. E essa tecnociência capitalista é uma alavanca de suicídio coletivo. Ora, essa tecnociência capitalista não serve para esses empreendimentos solidários. É necessário ter uma outra plataforma cognitiva de lançamento. A plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária, e eu estou falando de economia solidária de uma forma bastante ampla, não estou me referindo apenas aos empreendimentos solidários existentes, mas é uma ideia muito mais pervasiva de que nós temos que ter uma outra maneira de produzir e consumir no nosso planeta. Essa consciência mundial está nos levando a uma crítica cada vez mais incisiva à maneira como nós produzimos conhecimento. Essa crítica não leva o nome de tecnociência solidária, esse é um nome que a gente formulou aqui para a gente pensar melhor, mas é algo que está pervasivamente, como eu falei, ocorrendo no mundo inteiro. E vou falar um segundo elemento dessa conjuntura que é muito importante, que diz respeito ao nosso Brasil. Nós somos 215 milhões de pessoas, 180 em idade de trabalhar, 180 milhões de pessoas nesse país podem trabalhar, mas desses 180, apenas 30 têm carteira assinada. Aquilo que o capitalismo promete à classe trabalhadora, que é um emprego, e que a classe trabalhadora sempre tem lutado por isso, através dos sindicatos, etc., hoje no Brasil absorve apenas 30 milhões de pessoas. E é pouco provável de que esse cenário possa mudar no futuro. Se nós descontarmos agora os funcionários públicos, as donas de casa, os estudantes, os comerciantes, os empresários, nós vamos ter mais ou menos 80 milhões de brasileiras e brasileiros que nunca tiveram e nunca terão emprego. Porque o cenário tecnocientífico que está desenhado faz com que o emprego seja uma quimera. Então, isso agrega, isso adiciona um elemento fundamental no nível local, no nível brasileiro, a esse tema da crise climática, para chamar atenção sobre a necessidade de outras formas de produzir, de outros arranjos econômico-produtivos, disso que nós estamos chamando de economia solidária, e também dessa necessidade de uma tecnociência solidária. Uma tecnociência que não faça nenhuma divisão, nenhuma segmentação entre conhecimento científico, conhecimento empírico, quilombola, religioso, curandeirismo. Tudo isso é conhecimento e sempre foi conhecimento.
E continua sendo conhecimento útil. As empresas multinacionais sabem muito bem utilizar isso a seu favor. E nós temos também que, dentro da universidade, fazer cada vez mais isso. Bom, com isso eu chego aí já no finzinho do que eu gostaria de falar com vocês, para poder receber as pedradas que seguramente eu mereço, para chamar atenção para esse problema. Nós precisamos mudar essa universidade, para que essa universidade pública cumpra efetivamente o papel que a sociedade espera dela, em especial por aqueles que pagam essa universidade. Veja, se nós estivéssemos na Finlândia ou na Noruega, eu entenderia que a universidade pública brasileira não precisasse conviver com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse: cientificismo, a ciência pela ciência, a ciência é boa, a ciência é verdadeira, vamos pesquisar a ciência de fronteira, quem sabe o que é ciência são os irmãos do norte, vamos fazer o que eles fazem lá. Cientificismo. Produtivismo. Bom, uma maneira de avaliar se o que nós estamos fazendo está sendo bem feito, essa emulação de um modelo cognitivo que vem do norte, se isso está sendo bem feito, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos comparar com os do norte. Então temos que produzir, fazer salame. Fazer salame. Você pode fazer a sua tese de doutorado, mas o que importa são os artiguinhos que você produzir a partir dela. Então, cientificismo, produtivismo, segundo cavaleiro do Apocalipse. Terceiro cavaleiro do Apocalipse, inovacionismo. Nós temos que inovar. Como se alguma universidade no mundo tivesse como meta produzir conhecimento passível de gerar inovação diretamente na empresa. Eu vou pegar o caso dos Estados Unidos, que para o bem e para o mal é um modelo, é um exemplo muito importante para nós. Nos Estados Unidos, de toda a pesquisa que realiza a empresa, quanto por cento é contratado com a universidade, com os institutos de pesquisa? Tipo, eu tenho um problema na minha empresa, vou lá, eu tenho um problema aqui, não estou conseguindo resolver, você não quer me ajudar, vamos fazer um projeto conjunto, uma joint venture, eu pago, lá eles pagam, né? Quanto é isso? Isso é 1%. 99% do gasto em pesquisa da empresa estadunidense é feito nas empresas. Somente 1% é contratado com universidades e institutos de pesquisa. O que mostra claramente que aquilo que nós fazemos na universidade não tem por que interessar a empresa. A empresa norte-americana está interessada no quê? Nos mestres doutores e profissionais que lá são formados. Como eu falei, mais da metade dos mestres doutores de licenciatura vão para a empresa fazer pesquisa. É para isso que serve a pesquisa na universidade. Não é o conteúdo da pesquisa, propriamente dito, mas é o processo de aprendizado que é feito na universidade, porque não pode fazer na empresa, porque é muito caro. E quem é que financia essa pesquisa? Fundamentalmente, no caso norte-americano, é claramente o Estado norte-americano. Então, essa realidade, né, nós temos que entender porque o terceiro cavaleiro do Apocalipse é o inovacionismo. A gente entra numa universidade pública brasileira hoje e ouve um mantra, né? Inovação, inovação. Né? Os zumbis no corredor. Inovação. E você pega um menino de 17 anos que entra na escola de engenharia para mudar o mundo, e em 2 anos ele acha que o seu objetivo é fazer uma empresa ter lucro, ou então fazer a sua própria startup. Né? Um empreendedor. Essa mentira que é justamente o quarto cavaleiro do Apocalipse, é o empreendedorismo. Essa mentira que nós estamos contando para os nossos jovens, que eles vão ser empreendedores. Que diabo é isso? Que bobagem é essa? Onde é que existe isso?
cientificismo, produtivismo, inovacionismo e empreendedorismo. Quer dizer, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos que refletir sobre eles, porque existe uma parcela grande da nossa universidade brasileira que está convencida, que está com os olhos vendados, que não lê estatística, que não vai lá digitar National Science Foundation para ver o que acontece nos Estados Unidos e fica aqui repetindo uma história para boi dormir. Não, porque Silicon Valley, porque não sei o quê. Isso não é como eles acham que é. E lamentavelmente nós temos já, o Elcio falou, né, que quando eu cheguei na Unicamp em 77, eu vim para ajudar a criar a primeira incubadora de empresas do Hemisfério Sul, quase que uma réplica do Silicon Valley. Olha, essa história ganhou tanto corpo, e essa é uma história muito importante de ser contada. Como é que aconteceu isso no Brasil? Como é que uma parte da nossa elite científica resolveu que ela poderia alavancar um processo de desenvolvimento técnico-científico sem a presença de um ator que dele necessitasse? É muito importante entender isso também. E a história está aí para nos mostrar o que foi o Instituto Agronômico, 1894. Praga do café. Quem é que entende praga do café? Ninguém, então nós vamos ter que entender. Febre amarela. Quem é que resolve isso? Ninguém, então vamos criar o que hoje é a Fiocruz. Petróleo na água profunda. Quem é que entende? Ninguém, então nós vamos ser líder mundial. Os militares voltaram da Segunda Guerra Mundial querendo um avião. A gente não fabricava nem automóvel. Vamos fazer o CTA, vamos fazer o ITA. E fizemos. Nós, as trabalhadoras e trabalhadores do conhecimento. Nós, na universidade, nas instituições de pesquisa, nos órgãos de fomento. Nós é que fazemos isso. A elite científica, o que ela faz é se aliar com um ator social, com poder econômico ou político, e satisfaz essa demanda por conhecimento novo embutida nesses projetos políticos. Eu quero plantar soja no Cerrado. Quem é que sabe? Ninguém. Vamos criar a Embrapa. A história é muito fácil de entender qual é a história da ciência e tecnologia brasileira. Sempre vai ter, nos casos exitosos, um ator com poder econômico e político importante, que possui no seu projeto demanda por conhecimento novo. O problema é que esse ator, ele está cada vez mais escasso. Ele não se reproduz. O caldo de cultura dele, que era o nacional desenvolvimentismo, que era o processo de substituição de importações, etc., a partir dos anos 90, ele foi mermando. E hoje as mudanças planetárias, a questão da financiarização, que é a mais recente delas, faz com que esse ator não exista praticamente. E nós hoje somos, por opção da classe proprietária, é importante que seja dito isso, por opção da classe proprietária, um fazendão. Nós estamos voltando a ser monoexportadores, exportadores de commodities. Um país que teve 3% de coeficiente de importação industrial na década de 70, 80. Nós éramos o país mais completo do ponto de vista, medido segundo esse indicador de coeficiente de importação, um dos países que tinha o menor coeficiente de importação no mundo. O PIB industrial chegou a ser 30% do PIB, hoje ele é menos de 10%. Então, essa realidade toda que eu estou contando de uma forma um pouco desorganizada nesse momento, são temas que têm que nos fazer pensar que mesmo essa realidade que nós queremos emular, segundo esse modelo proveniente dos países centrais, ela não se adapta àquilo que nós queremos. Muito bem, como é que a gente muda isso? Nós temos que fazer coisas que nunca foram feitas no mundo. Os países que mudaram radicalmente a forma de organização econômica, que passaram de um capitalismo para um socialismo ou para uma proposta de tentar fazer o socialismo, não mexeram na tecnociência. A União Soviética não mexeu, Cuba não mexeu,
China não mexeu. Esse dogma da neutralidade da tecnociência, que vocês veem, é um dogma que ele atravessa fronteiras ideológicas. A esquerda e a direita pensam igual em relação a isso. A nossa esquerda brasileira, os meus companheiros do PT, acreditam na ciência neutra. É muito fácil de, quem já leu alguma coisa que eu escrevi sobre isso, lembra bem da crítica que eu faço a essa visão, que faz com que a gente gaste mal o recurso que nós temos. Nós temos hoje um potencial técnico-científico nesse país enorme, que está totalmente subutilizado. Por quê? Porque a nossa classe proprietária é anoréxica. Ela não quer fazer aquilo que os do norte fazem. Como é que a gente muda então isso? Nós temos que mudar as nossas agendas de ensino. Nós estamos formando gente para o século XIX, não é nem para o século XX. A gente estava conversando há pouco sobre o colega lá, ele falou, antes a gente era professor, agora a gente é mano, né? Quer dizer, eu não tenho problema nenhum de ser chamado de mano, eu até gosto, mas no fundo o que ele está colocando é uma questão muito mais importante. Quer dizer, os nossos estudantes, eles não se interessam pelo que nós estamos falando. E tem razão eles ou temos razão nós? Eu vou importar um termo que eu não gosto muito dessa corrente, mas o cliente sempre tem razão. Quer dizer, se nós estamos querendo oferecer uma mercadoria e essa mercadoria não é comprada, nós temos que repensar aquilo que nós estamos produzindo. E não é um repensar no sentido de se adequar acriticamente àquilo que o cliente quer. Não se trata disso. Se trata realmente de pensar o que nós queremos para o futuro. Qual é o conhecimento que nós precisamos? É legítimo fazer com que uma criança que entra no jardim da infância se prepare para um vestibular num país onde chegam a terminar um curso superior uma porcentagem ínfima da nossa população? Tem sentido isso? É claro que não. Qualquer pessoa de bom senso diria, olha, isso tem que ser mudado. A política cognitiva como um todo tem que ser mudada. E essa política cognitiva, ela é propriedade da elite científica. Então, essa elite científica, esses nossos companheiros de sala, de laboratório, enfim, eles têm que refletir em conjunto sobre isso. Então, nós fizemos um processo muito massivo de discussão. Essa discussão que nós estamos tendo agora, na realidade não é uma discussão, é mais uma pré-eleição, mas eu acho que esse tema ele tem que estar presente em cada reunião de departamento, em cada laboratório, em cada sala de aula. Nós temos que resolver isso. E para resolver isso, e aí eu volto lá ao início, nós precisamos muito de administração. Com todo respeito, não é um sociólogo que vai fazer isso. Não é um engenheiro que vai fazer isso. Não é um cientista que vai fazer isso. É necessário que a gente tenha um enfoque muito mais holístico, muito mais conceitualmente refinado, para poder mudar essa nossa universidade na direção daquilo que nós consideramos necessário. Nós temos aí coisas rolando, nós temos um processo de curricularização da extensão, que, como eu digo, é um cavalo encilhado que está passando na nossa porta. Se a gente não montar, se a esquerda não montar, os 4 cavaleiros que já estão acostumados com cavalo vão montar, né? E nós vamos ter uma universidade que pode ser até pior do que aquela que nós herdamos. Então, existem alternativas, existe, e tomara eu esteja certo na minha expectativa, existe um novo governo que pode ser pressionado, porque ele sozinho não vai fazer. Não vai fazer porque não está na agenda política de curto prazo. Não é uma coisa para 4 anos, é uma coisa para muito mais do que 4 anos. Mas como toda coisa importante, ela pode ser de longo prazo, mas o longo prazo começa amanhã. E não são os governantes que vão pensar sobre isso, mesmo porque eles não sabem muito bem o que é a universidade
e os que passaram pela universidade endeusam a universidade, e os que não passaram não sabem o que é. Então, cabe a nós, que estamos aqui, que estamos trabalhando com esses temas, e sobretudo o pessoal da área de administração, que tem esse desiderato, que tem essa tarefa, né, de levar adiante essa discussão que eu iniciei hoje com vocês. Era isso, Elcio. Muito obrigado pela atenção.